Graças a Deus. Vamos entender uma coisa, e algo que eu tenho falado constantemente, algo que eu tenho falado a respeito, e tenho falado muito a respeito do pecado, e talvez as pessoas até se sintam incomodadas. Tem gente que torce a cara, tem gente que, enfim, não se agrada, começa a assistir o vídeo e logo pula, muda, mas não muda não. Preste atenção no que eu vou te dizer, porque é algo de Deus para você. Então eu posso te afirmar uma coisa com respeito ao pecado. Ninguém vai para condenação. Preste atenção no que eu vou te dizer, entenda bem isso. As pessoas, elas não serão condenadas, lançadas no inferno porque pecou, porque errou. E ai daquele que diga, pastor, mas eu não tenho nenhum pecado. Só por ela falar isso, ela já está pecando. Por essa razão, muitas pessoas, e não são poucas não, hein? Muita gente, ela pode até ter entristecido a Deus, pode muitas das vezes ter escandalizado o nome do Senhor Jesus, o Evangelho. Ela pode ter burlado, enganado a obra de Deus, ter feito a obra de Deus de maneira errada. Ela pode até ter ludibriado o pastor, o líder, o bispo. Entenda bem isso. Essa pessoa, ela pode ter feito coisas absurdas no decorrer da sua vida. Ela pode até mesmo ter feito coisas tremendas diante dos olhos das pessoas. E o que não falta hoje são pessoas para condenar, para apontar o dedo. Como a gente vê aí, já foi ladrão, já foi prostituta e agora virou crente. Então a pessoa pode ter cometido o pecado que for. Não é o pecado que vai lançá-la no inferno. Presta atenção nisso, hein? Não são os erros, porque todo mundo erra. Ai daquele que diga que não tenha cometido o pecado. Mas entenda bem uma coisa. Entenda bem isso. Existe o remorso e o verdadeiro arrependimento. Vamos entender primeiro o que é o remorso. O remorso. O que é muito comum, o que a maioria das pessoas tem é remorso. Vou te explicar direitinho. O remorso, ele, na verdade, é um remordimento, é um sentimento. O remorso, ele é um sentimento que ele vem acompanhado de um certo, vamos dizer, desconforto para a pessoa. A pessoa, quando ela tem um remorso por algo que ela fez, pelo pecado que ela cometeu, ela tem um desconforto ali naquele momento, por algum tempo, um desconforto, vamos dizer, emocional. Quero ver se eu te explico bem. Ela tem ali uma tristeza momentânea. Ela pode até trazer, nesse momento, um desejo momentâneo de querer se consertar e até dizer, para que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito isso. Então ela está movida por um sentimento chamado remorso. Ela até tem assim um imenso sentimento doloroso, se lamenta, até pode mexer com a consciência dessa pessoa. Ela até pode sentir raiva dela mesma naquele momento. Você está entendendo como é que funciona o remorso? Ela pode se sentir muito mal com ela mesma por aquela situação. Porém, eu tenho visto isso quando passa alguns momentos, algumas horas, alguns dias, alguns meses. Essa pessoa, então, abandona, ela deixa de sentir, de ter esse sentimento chamado remorso. E aí o que acontece? Ela torna a fazer aquilo de novo. Ela torna a cometer os erros. Ela volta, como diz a Bíblia, como o cão que volta ao próprio vômito. Então aquele remorso, ele passa. Mas quando essa pessoa, veja bem, essa pessoa que pecou, essa pessoa tem um sincero, um verdadeiro arrependimento, então isso faz com que essa pessoa, ela sinta asco, ela sinta nojo, na verdade, daquele pecado. Ela não consegue mais voltar àquilo, ela tem repugnância, ela toma asco da mentira, ela passa a ter repugnância à traição, à prostituição, à pornografia. Essa pessoa, ela passa de verdade a ter uma repugnância com respeito a não suportar mais, a não admitir mais viver no pecado. Aí você vai entender o que eu estou falando. O pecado não leva a pessoa para a condenação, para o inferno. E o sincero arrependimento, ele traz para aquela pessoa um alívio, ele traz para aquela pessoa algo que vai agir no interior dela. Aquele sincero arrependimento traz para aquela pessoa uma confirmação de que ela já não é mais condenada por aquele erro. Então, o sincero arrependimento, ele começa a abrir portas. Por quê? O sincero arrependimento faz o mover do perdão. Então, o perdão, ele vai trazer respostas, ele vai trazer cura para a alma, ele vai trazer conforto, ele vai trazer segurança para aquela pessoa.
Claro, as consequências daqueles erros que foram plantados, ela vai colher. A pessoa que matou alguém foi condenada, tirou não sei quantos anos de cadeia, mas ela teve um sincero arrependimento. Então ela começa a ter uma nova vida. O perdão de Deus, ele traz vitória, ele traz resultados. Ele traz para a vida da pessoa algo esplêndido, maravilhoso. Entenda isso. O sincero arrependimento, meu querido, ele vai liberar o perdão de Deus. O remorso não. O remorso ele passa. E a pessoa continua envolvida naquele erro, naquele pecado. Agora, o sincero arrependimento, ele libera o perdão de Deus, ele traz, como eu falei, a cura, ele traz libertação, ele proporciona salvação, ele proporciona transformação de vida, de comportamento. Lá em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 22, ele dá uma orientação, ele mostra para você a seta, o caminho, quando ele diz o seguinte, olha, fugir da aparência do mal, ou seja, é você abster-se de toda aparência do mal, ou seja, evitar tudo aquilo que pode te conduzir a cometer erros, a cometer pecados, a escandalizar o nome do Senhor Jesus, aquilo que pode fazer você dar mau testemunho. Você tem que ser prudente, essa é a realidade, ter o discernimento, a cautela, para poder então você se desviar do mal, evitar os erros na tua vida. Por isso que ele fala, olha, fugir da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Você percebeu, você detectou algo que você sabe que não vai ser bom para você, fuja daquilo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, todo aquele que dá ouvidos à voz de Deus e as pratica, esse será comparado ao que edifica a sua vida sobre a rocha. E podem vir perseguições, coisas tremendas que você não vai ser abalado, meu querido. Então, dê ouvidos ao que o pastor está te dizendo nesse momento. O que se desvia do mal, ele é sábio, ele é prudente. Ele sabe avaliar as consequências que aquilo pode trazer, as consequências que aquele pecado traz, que inclusive a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa, a consequência do pecado é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É o distanciamento de Deus. Antes da pessoa agir, antes dela falar, em tudo que ela fizer, ela vai consultar a Deus em oração. Ela vai consultar. Quando você se desviar do mal, o que é prudente, você vai evitar conflitos, você vai evitar desavenças, você vai evitar surpresas, você vai evitar ciladas. Então, meu querido, não é o pecado que te condena, mas é você permanecer no pecado que faz você ser condenado. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 9, ele diz assim, olha, quem é sábio e prudente, aceita o que é bom. Isso nos remete a quê? A um discernimento de não cair na ilusão, de não cair na sedução desse mundo, de não fechar os olhos para ver a verdade e aceitar o que é bom. É você abraçar o que vem de Deus, é você acatar aquilo que Deus traz para você. Aceitar o que é bom é você poder edificar e trazer paz, confiança para a tua vida. Ouça bem o que eu vou te dizer. Ninguém é condenado pelo pecado praticado, pelo erro praticado, e sim por permanecer na prática do pecado. O sincero arrependimento, logicamente, vai anular o domínio do mal, vai anular a força condenatória daquele que promove o pecado. Deus vai te dar o livramento, Deus vai te dar a proteção de toda a artimanha do mal, das ciladas do mal. Então, meu querido, tenha um sincero arrependimento. Busque a Deus de todo o coração. Confesse, diga para Ele, Senhor, eu reconheço os meus erros, eu não quero mais, me ajuda, me dá força. E Deus vai te dar condições para você poder receber o perdão que te traz cura, te traz libertação e te dá força para superar qualquer situação. Que Deus te abençoe. Um forte abraço do teu amigo, pastor missionário Wander Marques.